Suco! E aí, time? Tô aqui, Isaías, junto com o... Rafael Guizo. E, gente, hoje, olha só, trouxemos o homem que veio diretamente de uma partida de futebol. Não, ele veio da zona de guerra, na verdade. Veio da zona de guerra, tá com o joelho mais ou menos. Nossa, aí tá Fábio inchado. Braza no suco. Ê, palmas! Obrigado, isso. Rafa, obrigado, Isaías. E aí, como é que você tá? Tô quebrado, né? Fazia 1 ano e meio que eu não jogava bola. Foi o Fred que te fez isso, mano? Não, pior que o Fred tá machucado também. Ah, é? Tá todo mundo mancando. Todo mundo tá meio assim. Vamos falar pra galera, você veio diretamente da Supercopa Desimpedidos. Supercopa A Desimpedidos. gente foi lá buscar ele, lá na Supercopa Não Desimpedidos. posso dar spoiler, então, dos resultados, porque, né? não, que vai sair o programa só depois, eu acho. Ah, então eu não sei quando lança a tô na Supercopa. final, hein, família. Mas não vai estar, né? Então corta. Mas eu não vou jogar a final. Então deixa. E como é que foi a experiência, assim? Da Supercopa? É. Mano, eu jogo desde, acho que quando começou a Supercopa, sei lá, 2017, não sei, não lembro. Mas o da hora da Supercopa é ver um monte de gente amiga ou conhecer pessoas novas junto, que raramente estariam juntos, né? Sim, mano. Se não Rolê fosse um aleatório. evento desse para juntar tanta gente. Então, assim, o jogo é 10 minutos cada tempo e são 2 jogos. Uhum. Então o jogo acaba assim, acabou o primeiro tempo, o resto das 9 horas que eu passei lá foi resenhando, fazendo rima, conversando. Rima a cada 2 passos. Nossa, cada 2 passos uma rima. Tava cansado já de fazer rima, você viu, né? É bom falar, né? Porque assim, quem não te conhece tá vendo aqui, tá falando, o quê? Chamaram um jogador de futebol? O que tá acontecendo? É, né, que eu tô com essa camisa. Não, rapaziada. Eu quis ser jogador, mas não deu certo. Outros 500, né? É difícil. Tão difícil quanto a música, jogar bola, hein, mano? Se não mais. O Pelé fez os 2, né? Pera, A, B, C. Pelé. É o hit do Pelé, né? O hit do Pelé é o ABC. Ou o Pelé jogando era poesia, né? Pelé era embaçado. Eu fiz um poema em homenagem a ele quando ele morreu. É mesmo? Mas tem 10 minutos. Caraca. Então não... Merecido. Porque vai que você fala, então recita aí. Não. Eu não vou nem lembrar. Mas é porque é muita história, né, cara? Eu assisti o documentário dele que tá na Netflix recentemente, mano. Gostou? Mano, animal. Você vê, tipo, a influência dele diante do momento ali que o Brasil atravessava de Sim. ditadura, o quanto ele era um personagem omisso, né, em relação ao período histórico que o Brasil estava atravessando. Sim, mas ao mesmo tempo o Pelé, tipo, eu li no livro lá, O Negro no Futebol Brasileiro. Só o fato dele estar jogando bola já foi revolucionário. Exato. Então, apesar de politicamente ele não se engajar, ele jogando bola e um negro sendo coroado o rei no mundo todo, já é um ato político, né? E ele abriu portas, depois do Pelé, em 58, na Itália não podia jogar negro. Aí, em busca de um novo Pelé, eles foram na África e encheram o futebol italiano de negros. Então, assim, o Pelé causou uma revolução. É difícil a gente cobrar do Pelé para ser mais engajado politicamente, que ele tinha que ser, porque os tempos eram outros, né? Uhum. E... Eu nem acho que ele tinha que ser, cara. Tipo, eu sou do ponto de vista que, pô, ele fez o que ele quis e pra mim tá bom. Mas os presidentes direto procuravam ele pra reunião, esse tipo de coisa, assim, tipo, pô, fala Sim, isso aqui, ele tá era ligado? diplomata, ele era É difícil cobrar, até porque aqui, falando na posição de um branco, né? Só o próprio negro sabe o quão difícil é para ele conquistar um espaço, tem que ser 10 vezes melhor, e quando ele conquista, permanecer, às vezes enfrentando os brancos que estão naquele espaço de poder, ele acaba perdendo espaço. Então, como que a gente vai julgar o cara que, pô, vou enfrentar a elite do poder? Melhor eu ficar na minha. E você acha que poderia fazer essa mesma analogia falando de mulheres? Porque assim, seu álbum, né? Seu álbum Sim. novo que saiu aí é Dias Mulheres Virão. Dias Mulheres Parte Virão. 1 e 2. Parte 1 e 2. Eu ouvi A as 2 duas e tô acabou de feliz. sair. Você curtiu? Curti, mano. Eu ouvi as duas Da hora. também. Tinha Muito coisas legal. importantes de serem ouvidas ali. Legal.
Porque assim, você é um homem falando sobre mulheres, só que a relação das mulheres. Então a gente queria que você explicasse um pouco, né? A gente ouviu tudo hoje e já vai ouvir você falando sobre. Isso aí é muito Na verdade, esse nome Dias Mulheres Virão veio da primeira música que eu fiz, que é a que abre o primeiro álbum. Tem o poema e depois tem essa música. Eu fiz essa música no estúdio e gostei desse nome. E aí, então... Mas a partir do momento que as músicas que eu estava fazendo estavam indo para esse lugar, onde eu estava falando de amor, onde estava me abrindo a assuntos no rap que eu não falava muito, eu vi que, pô, eu tô querendo dizer algo que tá preso aqui. Porque eu fui evangelizado pelo rap dos anos 90, e naquela época eu não podia falar de amor no rap. Não sei se vocês lembram. Tipo assim, Era essa um tabu. regra que não podia, em algum momento isso foi estabelecido por alguma figura que disse, sei lá, o Mano Brown um dia disse que não podia, ou coisa do tipo? Não, ninguém nunca disse, mas assim, eles não faziam, né, música de amor. Era só assim, isso bastava. Porque o rap é uma ferramenta de denúncia social nossa. Então, se a gente usar a plataforma do rap é para se posicionar sobre as coisas que estão acontecendo na favela. Era como se, pô, vários nossos estão morrendo e você aí falando de amor, deixa pro pagode falar de amor. O rap é a luta. Era muito político e naquele tempo foi necessário ser assim, radical, né? E eu tinha essa sensação de que falar de amor era bobo. Não, música de amor. Então todo o álbum meu do começo de carreira era assim, falta uma de amor. Alguém falava? A de amor entrava assim, não, tem que fazer uma de amor porque é mais comercial. E quem é essa voz que te diz isso? Cara, o meu irmão, né, trabalhava comigo, falava... Pô, seu irmão Henrique? O Alexandre. Outro irmão. O outro irmão. Meu irmão, né, ele, pô, assim, fazia uma de amor. E aí eu fazia, tipo, a de amor e eu nem gostava de cantar depois, porque era artificial, né? Tipo, tem que fazer uma de amor. Aí eu escrevia assim, mas eu não gostava, porque eu fazia as de ideia, eu falava, nossa, essa aqui tá embaçada. As de ideia eu cantava com orgulho. A de amor eu achava meio... Tipo, tem uma de amor aqui, mas eu nem gostava de cantar as de amor. Aí as primeiras de amor que eu comecei a fazer, que começaram a ir melhor, eu chamei o Vulto, que é o meu amigo, o Vulto, que tinha um grupo chamado Rivais, e ele era muito bom de fazer música de amor, refrão. E aí eu chamei ele para me ajudar nas de amor. Então em 2018, no meu álbum Colírio da Cólera, as duas de amor que tem lá, que é o Vou Te Levar e o Já Pensou Se o Dinheiro Desce, que são duas que foram bem, eu compus com o Vulto. Porque ele me ajudou a sair da zona de conforto. E eu canto com ele, Vou Te Levar. E depois Tatu, no álbum... Lucas Carlos. Com o Lucas Carlos também, foi com o Vulto. Então, até então, eu não me sentia seguro para falar de amor. Aí, a música com o Péricles, eu fiz, depois de levar um pé na bunda, né? Você vê que como... Nada como um pé na bunda para fazer você, né? Mudar. Se inspirar, mudar de opinião. Aí a com o Péricles foi uma música de amor que eu fiz de verdade, o que aconteceu comigo. Então a história foi profunda, não era uma música de amor bobinha. E aí de repente virou o meu hit. E aí eu olhando para isso, e também eu fiquei na depressão em 2019, quando eu terminei um relacionamento. Então eu terminei e entrei na depressão. E aí eu vi que muito da minha depressão também... O fantasma da minha depressão era a minha ex, tipo, pô, como se a culpa fosse dela, porque ela terminou comigo, aí eu afundei no... Entendeu? Aí você chegou a reconhecer que você era o responsável pelo que você estava sentindo. Exato, e várias coisas que... Na relação minha com ela, que eu tive que olhar para dentro e mudar, e foi parte do processo de me levantar da depressão. E eu acho que, enquanto eu estava na depressão, eu escrevi músicas mais sombrias, né? Enquanto eu estava saindo da depressão. Porque na depressão mesmo você não escreve nada. Tipo, na depressão você não quer comer, você não quer dormir, você tipo, não tem motivação de nada. Mas já saindo da depressão, eu estava numa fase mais sombria. Então, tipo, Inquilino da Dor, Vale das Sombras, com o Gigante. Aí o álbum que eu lancei em 2021 chama Rima Após a Morte. O álbum todo falando de morte. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha saído da depressão e veio a pandemia. E aí, na pandemia, a gente vendo, gente morrendo, e você trancado em casa. Então, foi um álbum introspectivo. E os assuntos foram densos e sombrios, porque era o que eu estava vivendo. Né? O artista tenta retratar o que ele está vivendo, o tempo, não tinha como eu falar outra coisa.
E aí, saindo da pandemia, já veio talvez esse luto que eu vivi do fim do relacionamento. A cura dele foi, eu comecei a escrever músicas de amor e um monte de coisa começou a sair e eu comecei a me sentir confortável. Pô, agora eu tô compondo bem músicas de amor, que até então eu não gostava, eu me achava ruim em música de amor. O que você acha que foi a chave, assim, que virou que você se sentiu mais confortável em se expressar, né? Assumir a sensibilidade aí, que também é muito, muito difícil para muito homem aí, né? Acho que foram duas coisas. Primeiro que eu precisava viver algumas coisas na minha vida, namorar, me relacionar com outras mulheres que, como eu digo, foram um espelho dos meus privilégios, preconceitos, né? Então, todo esse processo foi me aprofundando em mim, em lugares que até então eu estava bloqueado. E aí, quando eu comecei a botar isso em música, tinha uma verdade, tinha uma essência, porque dessa vez eu tinha vivido, eu não estava inventando uma história de ficção. Minhas primeiras músicas eram era como se fosse um filme, eu imaginava. História de cinema foi minha primeira de amor lá no primeiro. Era meio que eu imaginei uma historinha. Nunca pensei em contar Era meio adolescente, eu achava, minhas músicas de amor. Tipo, não tinha profundidade. Eu precisei viver os amores e os desamores de verdade para botar. Então, começou a minha música a ter mais essa essência. E a outra coisa que eu desconstruí é essa ideia de que falar de amor é bobo, porque é como se o homem não pudesse, né, falar de amor, chorar, porque aí você tá, tipo, você perde sua masculinidade, né, se você demonstrar sensibilidade, né. E eu fui criado assim, cara. A minha geração era bem machista. Ainda somos, né, mas, pô, na escola, assim, qualquer coisa, o cara vinha com a camisa rosa e já levava um safanão. Começava assim, já. Cara, e tipo assim, aí mostrar afeto pro seu amigo, por exemplo. Sabe, dar um abraço, sai fora, qualquer tipo de afeto. Então a gente foi bloqueado. Se você demonstrar afeto, como eu falo na música lá, se eu demonstrasse força, eu era aplaudido. Se eu demonstrasse afeto, eu era vaiado, eu era viado. Esse mundo tá todo errado. Então, tipo, olhando para trás e vendo que esse bloqueio que eu tinha também, não foi só porque eu não tinha vivido amores e desamores, mas porque foi da minha criação machista e o quão machista eu também era. Então, quando abriu uma portinha e começou desse bloqueio e eu comecei a escavar, eu vi que tinha água no fundo. Falei, uau, tem bastante coisa. Será que tinha suco também? Com certeza. Ixi, falou. Suco de uva. Eu sei que já comecei tomando, eu fiquei maluco, comecei eu ia falar que você errou no programa. Olha só que coisa, eu já comecei a tomar. Não, vamos brindar aqui que aí... A gente já volta nesse ponto, mas o suco precisa nos inspirar. Tá liberado. Eu gostei desse canudo aqui, hein? O canudinho. Aí, família. Mas muito bom, né? Ó, eu queria jogar aqui um pensamento que eu tive, que eu tava ouvindo o álbum logo no começo, assim, e eu tive uma epifania, assim, né? Porque recentemente, não sei se você ouve Mac Miller e tal, né? Mas eu ouvi, né, o famoso The Divine Feminine, né? Um bom disco. Bom disco, ótimo disco. Gosto muito. E assim, eu ouvi o que você tava falando na música, falei, pô, será que é isso mesmo? E aí eu comecei a ler sobre o que era, sobre essa coisa de deixar levar, abrir para essa sensibilidade, né? A parte feminina no masculino e tal. E isso daí é o que o Mac Miller tava objetivando ali no álbum. E aí eu ouvi isso e eu falei, não é possível. Aí eu ouvi até o final, fiquei sentado assim e falei, caraca, é isso mesmo, né? E encontramos a versão brasileira, né? Do The Divine Feminine. Pra mim é isso. Você tá falando que ele copiou? É isso que você tá insinuando? Não, versão brasileira. Então, presta atenção. Versão presta atenção. Não, você tá brincando, né? Não. É zoeira. Não, é versão elogio, brasileira Mac Miller do álbum, não do artista, é diferente. Versão brasileira, Herbert Richard, não tinha isso aí nesse filme. Tinha. Mas E eu não ouvi esse álbum. Eu já devo ter ouvido uma música ou outra. Mas eu acho que é um processo que vários caras estão vivendo. É uma crise da masculinidade, né? Ele falou lá, você fala aqui, todo mundo precisa ouvir, né? Todo mundo acho que tá vivendo uma crise da masculinidade. Você não acha, Ana? Porra, eu acho que é, assim. Apesar de... Acho que assim, eu tô vendo muito mais a galera enfrentar, assim, nossa geração. Aí vem alguém e fala isso, que você ouviu na escola, assim, tipo, pô, rosa? O que é isso aí? O que tá acontecendo? Rosas? Rosas? Não, que isso? Rosa é coisa de mulher, alguma coisa assim.
E aí, agora o pessoal não tá falando, tipo, aceitando, né? Tá começando a contrair, a falar, tipo, ué, não posso? Né? Uma coisa que agora, quem tá ouvindo que é dessa geração pode estar achando bem básico, mas não é tão fácil assim, né? Não, da minha geração. E ainda mais no rap. No rap tinha esse lance do cara ser o cara fechado, o durão, né? Não poder mostrar sentimento. Show de rap, a galera ia de preto e branco. Ninguém botava muita cor, nada, senão já era tipo... E aí, tá achando que aqui é desfile de moda, aqui é o rap, então tinha que... No rap todo mundo vestia preto e branco, cara fechada, na foto, então você podia até estar rindo aqui, como é que sai a foto. aí quando o Brown canta Jesus Chorou, falando que é o que é, clara e salgada, e falando, pô, deixa eu chorar também, deixa eu sorrir também. Essa música Jesus Chorou é brilhante. E é o Brown, que é o arquétipo da masculinidade do rap, o Mano Brown, o cara que não chora, que não ri. Até então a gente achava isso, agora ele tá se expondo mais. Também fez um álbum de amor. O Mano Brown, que não podia falar de amor, lançou Bug Nipe. Muito bom disco Então também. o que eu tô fazendo, o que o Mac Miller fez, é meio que um processo dessa crise da masculinidade que a gente dá vazão para esse outro lado que a gente ignorou por tanto tempo, que estava na nossa sombra. E aí eu acho que o rap, a geração de hoje do rap, tá muito mais livre. Você vê o Samuel, né, que é o moleque que estourou na batalha. Eu vi ele na Estourou batalha. na batalha que estourou no achismo do Maurício Meirelles. Eu também. Mas, a gente foi na batalha da Ana Rosa, a gente viu ele rimar lá, né? E ele, né, ele rima com a barriga aparecendo, com o cabelo grande, com maquiagem. Né? O outro... o Barreto tava de maquiagem, o cabelo pintado de girassol, tipo, tem trans rimando, tem de tudo hoje rimando, e as pessoas estão muito mais livres no rap, entendeu? Essa nova geração. E eu acho até que o hype do Samuel, vem gente falar, mas acho que ele nem rima tudo isso, mas não é só rima, é a identificação comportamental, mano. Do moleque ousado, o jeito que ele se veste, o estilo dele. É o espaço que ele tá conseguindo ali. O que ele comunica vai além da rima dele. E eu acho que essa nova geração viu nele, tipo, um cara livre na sua maneira de se expressar, tipo... que até então, não é que era proibido no rap, né? Mas que até então ninguém tinha ousado, né? Sei lá, se expressar dessa maneira mais feminina. Então foi abrindo, assim, né? A nova geração tá muito mais livre com isso, sabe? É um caso estranho o Samuel, né? Se parar pra pensar, porque... Tipo assim, eu acho que, por mais que a geração enxergue que ele tá, assim, sendo ousado, né? Ousando, a geração também não tá muito contente, tipo, com as músicas dele. Clicam pelo meme. Mas, cara... Aqui a galera fica comparando o cara com os caras da antiga, fica assim, Samuel, isso não é rap, rapper de verdade é o Sabotagem. Eu já vi gente me tagueando, rapper de verdade é o César, o Fábio Braz. Eu falei, caramba, antigamente me xingavam usando os rappers da antiga. Esse Brasa não é rap de verdade é o Facção Central. Aí hoje, às vezes, usam o meu nome pra xingar a nova geração. Rap de verdade é o Brasa, não esse Samuel, sei lá. E o que você acha disso aí? Essa comparação é injusta, porque, tipo assim, não é que o rap é uma competição onde tem um posto que tá o Sabotagem, o Mano Brown, o Emicida, aí o Samuel tá chegando, é como se ele estivesse roubando o espaço do... Não, pelo contrário, o rap hoje é plural e tem que atingir todos os públicos e todos os estilos diferentes. Tem o Sabotagem, tem isso, tem também Samuel, tem também trans rimando, tem o trap, tem o trap, tem de tudo, o rap abrindo portas, porque o rap é o meio da gente se expressar, né? E cada pessoa, cada grupo social tem sua maneira de se comunicar, de se vestir, de se expressar, diferente. Então, se o rap começar, não, esse não pode se vestir assim, esse cara não é o rap, vira um fascismo, entendeu? Se fechando até para minorias. Eu acho que o hate em cima do Samuel é muito também homofóbico. E dessa masculinidade do rap, que o rap de verdade, isso não é rap de verdade. Olha lá. Por que não é rap de verdade? Entendeu? Tudo bem, tem gente que não gosta da música dele, tudo bem não gostar da música dele, mas tem que entender a importância da representatividade dele, que vai além da música, eu acho. E é comportamental, e ele foi revolucionário na estética dele. No flow, no jeito de vestir, de tudo, de se expressar. Ele
É revolucionário. E outra, ele tem, sei lá, 17 anos. Não sei, então você aí. sabe? Quantos? 17? 17 anos, então, pô, a música dele é ruim, parece adolescente. Ah, mas ele é um adolescente. O que você esperava? Então, tipo, eu mesmo com 17 anos fazia um monte de rima homofóbica e machista nas batalhas, por exemplo. Aqui naquela época ninguém tava me filmando. Hoje em dia, você tá 24 horas, essa molecada tá 24 horas aqui, um monte de moleque novo. Os caras vão ramelar, ainda vai aprender muita coisa, não tem como. Entendeu? Eu penso, nossa, eu ramelei pra caramba, já estaria cancelado com 17 anos. Você fez até a música, né? Cancelado. Não sei se tem alguma relação com isso que você tá falando. Na música Cancelado, essa música aí é que eu imaginei um podcast, sabia? Sério? E eu falei, mano, engraçado, eu posto alguma música lá e aí tem gente que... O Brasil é um Deus. Tem gente que fala, que merda, esse cara é horrível. Então, assim... Nossa, duvido que as alguém opiniões... faz isso. Tem as opiniões opostas, né? O outro falou, essa música salvou minha vida. O outro falou que essa música é horrível. Pior música... Então, tipo... Eu falei, mano, eu vou fazer um podcast um dia com um hater e com um fã meu. Pra tentar entender a cabeça deles. De cada um. Tipo, até pro meu fã. Mano, por que você me ama tanto? Tipo assim... Dois extremos, assim. Tipo, pô... Nada a ver, mano. Eu sou um cara... sei lá, comum. Qual que é a brisa? Mas o Pelé também tinha isso um pouco, esse arquétipo do cara comum. Porque se você for ver, tipo, um negócio que tá lá no documentário dele, todo mundo pode ver, ele é um cara que, assim, se as pessoas pedissem pra ele autógrafo, ele dava. Quer tirar foto? Ele tira. Ele nunca foi um cara que negou. E, inclusive, ele fala que ele sempre... onde as pessoas chamavam ele pra ele ia. A menos que ele tivesse outro compromisso no lugar. Então, essa generosidade dele, de se sentir num lugar igual às pessoas, eu sinto que era uma coisa muito presente. Até o próprio Mauro Betting veio aqui e falou isso. Sim. Se o Pelé fazia, por que eu não vou fazer? Cara, primeiro que, sim, o Pelé se botava nesse lugar comum, mas ao mesmo tempo ele emanava uma áurea de realeza, né? Não tem como, a presença do cara, tipo, né? A elegância, a postura... Ele coube muito bem nesse papel de ser o rei do futebol. Ele fez esse papel, foi embaixador do futebol do mundo, espalhou, popularizou, ajudou a popularizar o futebol e o nome do Brasil para o mundo, que ninguém sabia o que era Brasil. Sim. De repente, Brasil, Pelé, virou sinônimo de Brasil. A palavra Pelé vinha junto. Na verdade, o Pelé veio primeiro, aí depois veio o Brasil, né? Então, verdade. Tipo... Ele foi... Nesse papel, ele fez muito bem, porque ele foi um cara assim que soube tratar bem a todos. Ele tem as controvérsias, mas... Tem, o lance com a esposa e filhos, né? Tem esse lance que a galera fala muito. Até perguntam no documentário a respeito de fidelidade, né, pra ele. E em determinado momento ele fala, não era fácil manter a fidelidade à pessoa que eu tava junto. E aí tem um momento muito legal, assim, uma cena que mostra a esposa dele do lado dele, assim, um monte de gente tirando foto ao redor, ovacionando ele, e duas mulheres, tipo, saindo na foto beijando o Pelé, assim. E a esposa, tipo, aqui assistindo, assim. Então, a cena do Homem-Aranha 2, acho, né? 2, 3. Que o Tobey Maguire tá, tipo, se achando lá, aí ele beija a menina, tipo, na frente da Mary Jane. Vacilo? Vacilão. Mas... eu acho que é difícil, porque ela tinha que dividir o Pelé com o mundo, né? Todo mundo queria Isso é verdade, um pedacinho do Pelé. E o lance que você falou, que o Mauro Betting falou, se o Pelé é assim, porque eu não... Você? Na realidade, ele falou, se o Pelé foi assim, por que tem um monte de Zé Ruela que não é assim? Exato. Então, e eu quando fiz rima também para os jogadores, homenagem, tipo Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Zico... Eu tive essa sensação de quanto mais foda o cara é, mais de boa ele é com aquilo. Os malas são os medianos, que quer ser o foda, entendeu? O cara tá inseguro, então ele precisa ficar todo momento afirmar, mas os fodão, tipo esses caras aí, Ronaldinho Gaúcho, Zico, o Fenômeno, os caras é mó humildade, é mó de boa, tipo assim. O cara, a grandeza, ele já emana aquela grandeza, não precisa ficar falando. Você fez pro Neto esses dias, que pro foi Neto, muito legal, Neto, cara. Ah, realmente? Neto, Pô, como é que é? Neto se emocionou. Como é que é? O homem que fez o Neto se emocionar. A rima que eu gostei do Neto foi que eu falo, um jogador acima da média. E às vezes do peso também. Mas se não batia o peso, batia falta como ninguém.
E eu sou São Paulino, né? Fiquei meio assim de homenagear um corintiano. Falei, pô, a torcida de São Paulo vai me cobrar, né? Fazer um poema pro Neto. Mas o Neto, desde que eu comecei minha carreira lá em 2014 no Desimpedidos, eu fui no programa dele, ele sempre me deu moral, assim. Eu tenho o WhatsApp dele, o que você precisar me chama. Tipo assim, ele sempre me tratou muito, muito carinho. De humano para humano. E antes de eu ser alguém, né? Continuo não sendo ninguém, mas naquela época estava começando, né? Então ele nem sabia quem a gente era lá, mas ele me tratou bem. Então, tipo, foi uma maneira de retribuir. Quando me convidaram e falaram, você toparia fazer um poema em homenagem pro Neto? Eu falei, porra, com certeza. Há 10 anos atrás, quando eu não era ninguém, o Neto me abriu portas, me tratou com carinho. Vamos embora. Tem que honrar, né, cara? Vamos fazer essa rima aí. E falando em rima e programa, você rimou no Altas Horas também, né? Altas Horas. O Isaías é o maior fã do Serginho Groisman que eu sou fã do programa, eu sou muito fã daquele homem. O Serginho me inspira. Serginho Groisman, vem pro suco, por favor. Serginho. Eu gosto muito de você, tá? Umas pessoas me falaram esses dias, você tinha que ser apresentador. Aí eu falei, olha lá. Mas eu já tenho um programa, você não assiste? Se inscreve lá. Você falou isso? Não, eu falei, tá aí, toma uma ideia, vou abrir um podcast. Não, mas ele me inspira muito, assim. Mano, eu gostei de rimar lá, o Serginho, eu conheci ele num evento lá do Oscar do Jornalismo. E aí eu fiz um freestyle, um improviso. E ele tava na plateia e ele pirou no improviso. E aí, isso foi segunda-feira. Aí, quinta-feira, eu tava gravando Altas Horas. Tipo, segunda-feira eu tava no evento, terça-feira a produção dele ligou, quinta eu tava fazendo rima lá no Altas Horas. E ele me deixou assim, muito livre. Isso que eu gostei, porque você vai na TV às vezes, aí o pessoal fica, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Ou você tem, atrasou o programa, então, quando é ao vivo, então você vai entrar lá e tem 30 segundos de rima. Quando eu fui na Fátima Bernardes lá, só vai dar pra você rimar 30 segundos, porque o programa atrasou. Pô, vocês me trouxeram lá de São Paulo aqui pro Rio de Janeiro, passei um dia inteiro aqui, dormi, estou esperando fazer uma rima de 30 segundos. Se eu soubesse, eu mandava um stories, tipo assim. Pô, aí no outro programa lá que eu fui da Band, atrasou também, aí não pode falar isso, tem que falar isso, tipo... Tem muito, na TV é complicado esses negócios. O Serginho Groisman me deixou livre, assim. Eu fiquei rimando, eu fiz 2 freestyles de mais de 2 minutos, cantei música, falei sobre, sei lá, sobre violência, sobre empoderamento da raça negra, né, que tava lá, sobre assédio no metrô, tipo, em nenhum momento ninguém fala, não fala disso, que é político, não fala aqui. Ele me deixou super livre, mano. Por isso que foi legal. Porque tem programas que você vai, mas você vai pela metade. Porque você não pode fazer isso, aquilo. Eu falei, então por que chamou o Fábio Brazas? Se eu só vou um pedacinho meu. Mas cara, lá no Serginho eu me senti inteiro, assim. A sua sorte é que você tá num lugar que você pode ser, cara, 200% inteiro agora. Agora. Mais ou menos porque o joelho... tá. Menos o joelho. Eu tô sem minha perna, a direita. E a esquerda já não é boa também. Caraca. E assim, voltando pro álbum, muitas participações. Você pode citar aí pra gente as que você mais lembra, assim? Cara, as que eu comecei foi a Bibi e a Amanda Coronha, são amigas minhas, e eu conheci elas em camping de composição. Sabe, acampamento de composição que eles fazem muito na música pop. A Bibi que compõe com a Maíra, que a Maíra fala. Você falou da Maíra, você conhece a Maíra num camping Sim, também. Ela tipo aqui, acampamento de composição para artistas da música pop, sei lá. Como que acontece esse negócio, mano? Já ouvi falar que existe esses camping e tal. Cara, a Bibi eu conheci lá no Dudu Borges, que era o que gravou a propaganda do Itaú lá, com a Anitta e com o Thiaguinho, que eu gravei em 2018. Foi pra Copa? E ela compôs pra Anitta, um monte de cantora aí. Foi pra Copa de 2018. E aí, tipo assim, eu falei, eu quero fazer um álbum mais feminino, eu preciso chamar participações que me ajudem a botar isso pra fora, né? Porque eu preciso... Eu, como homem, tenho uma visão limitada sobre o que é ser feminino, né? Então, a minha primeira tarefa foi ir atrás de amigas, compositoras, cantoras, que me ajudassem, né, a
Até a arte da capa, a trazer essa profundidade do álbum, até a arte da capa, que foi a Luellen Radassa, uma arte linda que eu fiz lá, um concurso e ela ganhou, eu amei. Então, tipo, seria hipocrisia minha, né, fazer um álbum com esse tema e não envolver tantas mulheres para aprofundar na mensagem, né? Porque quando eu fiz a música Dias Mulheres Virão, eu gostei muito desse nome e falei, aí eu tava saindo um monte de música de amor, eu falei, e se eu fizesse um álbum assim, Dias Mulheres Virão? Só que aí na hora que eu pensei, nossa, esse nome é muito forte, Dias Mulheres Virão, e eu um homem falando, então agora eu vou fazer a lição de casa. Então, quando eu decidi fazer esse álbum, eu fui ler bastante autoras femininas, eu fui ouvir mais mulheres, comecei a reparar quantas mulheres eu sigo no Instagram pra ver o bumbum e quantas eu sigo porque eu admiro as ideias e tudo. Velho, isso aí o homem a gente tem que estar sempre questionando e fala, cara, aí meus bonequinhos que eu tenho lá, eu tenho um altar, eu chamo, que é os meus heróis. E aí não tem uma mulher, mas uma menina que foi em casa falou, cadê as mulheres aqui? Eu falei, cara... Bonequinho, mano, tipo Funko Pop? Tipo, tem do Nelson Mandela? Tem o Tupac, tem o Big, tem o Martin Luther King, tem o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. E eu falei, puta, pode crer, né? A gente como homem aprende desde cedo a admirar o outro homem no lugar do herói e a admiração da mulher no lugar carnal, né? Então, tipo, eu falo na música, né? Eu fui criado com um pôster de mulheres nuas no quarto, enquanto homens eram heróis em quadros. Você me desconstrói, me faz ver além da capa da Playboy, hoje vejo toda mulher como uma capa de super-herói. Então, tipo, a mulher, a gente aprende a dar a devoção para a mulher, mas no lado da beleza, da carne, mas não no resto, né? Uhum. Tipo, no inteiro, nas ideias, em escutar, tipo, rolê que tem muito homem, as mulheres às vezes ficam mais caladas, que elas vão falar, a gente começa a falar, comecei a reparar isso aí. Então, tipo... O mansplaining é isso? Não, isso é o... É quase que isso, né? Aí, tipo, mano, ficar mais quietinho, ouvir coisa de mulher, ler autoras e tal. Clarice Lispector. Agatha Christie. Brilhante. Eu sei que tem a ver com outra coisa, né? Muito mistério. Um dos que eu li foi do Eduardo Galeano, que chama Lute como uma Menina, e inspirou o poema da segunda parte do álbum, o primeiro poema. Mas é só história de mulheres heroínas que ele conta. E aí você fica pensando, caramba, quantas histórias de mulheres que fizeram a diferença na história que existem, que a gente sequer sabe. Porque o herói que está no quadro é sempre um homem. Normalmente branco também. Isso é verdade, cara. A aula de história a gente quase não sabe figuras femininas, né? Tipo, então... importantes pra história, sei lá, Rainha Elizabeth, beleza. Mas tem muito mais que isso. Quer saber uma importante? Fala aí. Olha, pra você ver quando não ensinam a gente. Eu sei que a gente aprende no cinema Irmãos Lumière, esse monte de coisas da história do cinema. Mas, na história da ficção, a gente aprende muito sobre aquele filme da Viagem à Lua, tal, como o primeiro filme de ficção do cinema. Só que existe Qual era o nome mesmo? Hã? Do Cabré, né? Tem um cara lá que fez esse filme, da Lua. Ah, Jorge Méliès. Exatamente. Isso, e assim, mas o primeiro filme de ficção, ele foi uma mulher que fez, que é sobre umas abóboras, um negócio que vira bebê, tipo um negócio meio surrealista. Surrealista, assim. E assim, eu só fui aprender isso indo pra cinema mesmo, mas assim, quando você pergunta pra qualquer pessoa, você fala o quê? Ninguém lembra. Como é que é? Foi Viagem à Lua, né? Então, olha o detalhe aí, né? As mulheres são... E é muito louco, porque eu aprendi isso antes de ir pra faculdade num programa de culinária, que estavam contando sobre a história do cinema enquanto cozinhavam. Que loucura. E a gente não aprende isso, né? Não aprende e tem que reaprender, né? Agora tem que fazer a lição de casa. E eu até falo, né? Tipo, uma menina falou que achou uma música ou outra lá, uma frase, alguma coisa machista. Então, eu falei, tudo bem, é um homem fazendo. Então, minhas contradições vão estar aí. E eu não acho ruim, eu acho ótimo que eu consiga botar num álbum chamado Dias Mulheres Virão minhas visões contraditórias de masculinidade.
Então, tem uma música que eu tô exaltando a mulher, na outra eu já tô xingando a ex. Não é tipo... Então, tem todas as sensações... No mesmo disco compilado. No mesmo disco compilado, porque eu não queria fazer um disco purista só. E as mulheres dirão, agora eu encontrei o Nirvana feminino e... não. Eu também acho que esse discurso desconstruído tá caindo em desuso também, né? Então eu queria fazer um disco não purista. Eu falo de sexo, fizesse aqui pra transar, espero que aceite. O Brasa falando de transar, lógico, eu também transo, tá? Você acha que vocês acham que não, né? Pô, eu também, entendeu? Vocês até acham que não. Ele não é que nem a gente, cara. Não, a gente... Celibato forever. Celibato forever. Ai, caramba. Esse negócio de beijar, sai foda. pra lá, que nojo. Não, ele tá fazendo tudo que a gente não faz, entendeu? O futebol, A rima. a rima, essa parte aí do coito, né, que chamam. O coito. Não chega nem perto aí da gente, né? Coisa de louco. Mas eu já fui esse menino virgão. A rima me ajudou muito a sair desse lugar. Tá aí o caminho. Já me perguntaram uma vez, você prefere o Fábio Braz ou o Fábio Azeredo? Eu falei, o Fábio Braz, se dependesse do Azeredo eu tava virgem. Lógico, é uma brincadeira, porque depois eu aprendi que, na verdade, o foda mesmo é o Fábio Azeredo. O Fábio Braz só recebe os aplausos. Quem se fode e segura os B.O. quando deita na travesseira é o Fábio Azeredo. Uhum. E até esse lance aí do vilão e do herói, do cancelado, o hater e do fã, eu percebi que eu mesmo me idealizei numa posição onde eu precisava ser o herói no rap. Isso também é um negócio da masculinidade. A gente cresce vendo filme de super-herói, é o Rock, é o Sylvester Stallone, é o da Disney, onde tem um príncipe, e aí a mulher tá no lugar do... Ela tem que seduzir o herói. A mulher foda nesses filmes é a que namora o homem foda. Tem que ser salva, né? Salva pelo herói, tem isso também. Aí a gente cresce no nosso inconsciente com essa ideia de que a gente tem que ser esse herói, né? Nesse lugar. Então no rap eu percebi que eu me idealizei num lugar onde eu tinha que ser o herói, salvar vidas. E aí quando eu entrei na depressão eu percebi que era uma expectativa que eu me botei também, que eu não conseguia alcançar, e quando eu não alcançava eu me sentia o vilão. E aí tudo que o hater falava eu acreditava, assim, porque um lado meu olhava no espelho e achava que eu era o vilão, e o outro me cobrava para ser o herói. Então essa do cancelado é um pouco desse lance, tipo, pro meu fã, não me bote no lugar de herói. Pro meu hater, eu também sou um pouco desse vilão, é verdade. Hoje eu consegui ver essas minhas contradições, então tipo... Você tá se mostrando ser humano ali, eu acho que essa é a parte mais legal dessa música, na minha visão, assim, como eu interpreto. Eu acho que você tá mostrando que dentro de você tem um lado bom e tem um lado ruim, como em qualquer ser humano. Exato, e esse lance de cancelamento é horrível, né? Porque as pessoas botam o artista, às vezes, num lugar idealizado também, e esperam tudo. Ou o jogador de futebol, pô, o Pelé tinha que se posicionar por isso, e nos posicionar, tipo... É um desejo nosso que a gente projeta nos outros, né? E os artistas são figuras públicas, jogadores, eles estão num lugar onde eles viram projeção, tanto de ódio quanto de amor, né? De uma rinca de gente. E, cara, dentro desse tema também, do Dias Mulheres Vilão, comecei a olhar para um negócio também que faz um tempo já que eu percebo a nossa hipocrisia, assim, enquanto homem, do tipo... Cara, sei lá, não sei se você tem um tio, assim... exemplo, que era tipo um cara... Todo mundo tem. Um mulherengo, assim, tipo, que você ouve as histórias, ele conta que na época que ele era jovem, ele arrasava com as mulheres. E tipo assim, e diz a lenda que Era praticamente o Boto do folclore. Com certeza. O Boto cor-de-rosa da sua família. E aí, em determinado momento, ele se casa, ele larga aquela vida, ele teoricamente amadurece, e ele tem uma filha mulher. E aí você percebe que esse cara vira um super protetor daquela filha, do tipo, você não pode usar shorts curto, e você não é que nem as outras meninas da sua sala, e eu te, entre aspas, controlo, né, assim, tipo, o que pode ou não entrar pra você do que é da sociedade. E meio que ele passa a defender a filha dele dos outros meninos que eram como ele, né. Exato. Então, aí quando
Aí só que esse mesmo cara, quando ele para no farol e passa uma mulher super bonita, ele vai olhar, mesmo que a filha dele esteja no banco do passageiro, tá ligado? Ele vai olhar. Só. Então, tipo assim, cara, é uma hipocrisia o tempo inteiro. É tipo, no dos outros é refresco, na filha dos outros é refresco, mas na minha não, tá ligado? E a gente, toda vez, a gente tem que olhar que a gente tem os traços disso que a gente recebeu do nosso pai, dos nossos tios, dos livros, dos filmes, na escola, tudo. Então, eu mesmo, com a minha ex, ela postou uma vez, ela de sutiã, assim. Depois? Não, quando a gente namorava. E eu tinha falado pra ela. Ela perguntou se eu estava desconfortável com aquilo, ou se tudo bem. E aí eu falei, não, isso que é minha opinião. Eu não falei, apaga isso. Não, lógico que não. Mas eu falei, minha opinião, nada a ver, postar foto de coisa aí. Mas ao mesmo tempo eu via uns biquíni, opa, Clássico dedinho do homem, nervoso, clássico do né? Dando like em qualquer pum bum bum que aparece, só que a minha namorada não pode usar. Então, tipo, no relacionamento você vai vendo o quanto essa hipocrisia tá na gente, né? Também. E é bom a gente ter um tio assim pra falar, putz, eu não quero ser esse cara. Quando eu tiver um sobrinho, eu não quero ser esse tiozão. Não é? Sim, eu procuro enxergar onde tá a ponta pra gente desamarrar esse nó, sabe? É isso que eu tô procurando ainda. Que eu já conversei disso com meu pai e ele falou, esquece que isso não vai mudar. Pra sociedade. Não, acho que para a sociedade já está mudando. Acho que mudar na gente é um processo difícil. E talvez nunca mude por completo, porque tem coisas que estão no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é formado quando a gente é moleque. Então tem coisas resquícios que ficam, assim, dessa maneira da gente enxergar o mundo dessa visão estreita, assim. O inconsciente é formado o tempo inteiro, né? Porque é como se fosse, a partir do momento que você chegou nessa vida, alguém ligou o REC na sua câmera sentidos, que pode ser o seu olho, o seu nariz, o seu ouvido, todos os seus sentidos do seu corpo, e como você sente o mundo. A partir do momento que você está vivo, sua vida está no REC, digamos assim. E aí, cara, tipo, o seu inconsciente, ele grava a vida inteira. Entendeu? Então pode ser que, sei lá, um trauma aconteça agora, você é adulto. Não precisa ser lá atrás. Mas a maior parte das coisas que refletem no adulto hoje vieram, com certeza, da criança ou até mesmo do bebê, né? Ou do adolescente. Ou do adolescente, tem muito desse período de escola, né? Aí que eu acho que a experiência é muito importante, que a gente tá falando da experiência, como é bom você viver, né? Que nem, vou me abrir aqui, tá? Pode aí abrir. Fala com o coração, irmão, deixa. Pode falar. Você falou aí. Eu ia me abrir, eu segurei o negócio que ia falar, mas se você se abrir, eu vou me abrir também. Então, a gente faz essa troca. Aberto. A gente faz essa troca. Não, lá é que ele, assim, você falou sobre... Verdade. Você falou sobre como que, tipo, você era, assim, em umas situações com a sua ex e tal. Já aconteceu isso comigo. Eu era essa pessoa, assim. Meu, por isso que eu falei que é um clássico do homem, porque já fui assim. E isso, eu comecei a reparar mais nas coisas que eu fazia, né? Comecei a relembrar, comecei a reparar no que eu faço agora, assim. E agora, por ter passado por um monte de coisa, por ter me jogado, assim, né? Me disposto aí a passar pelas situações, parece que minha cabeça mudou bastante, né? E continua mudando, assim, em relação a como você vê a outra pessoa, né? Principalmente quem você se aproxima, assim, com a família, né? Mas acho que com um par romântico é mais cabeça. Você tem que, sei lá, aprender muito pra conseguir se sentir confortável e fazer o outro também se sentir confortável, né? É que é um nível de intimidade, né, com um par romântico, com uma pessoa desconhecida, porque a família você cresce, né, com a sua família, então já tem literalmente uma familiaridade e também a sua família ajudou a você moldar o seu comportamento. Então aquele é o comportamento não estranho, aquele é o núcleo onde você aprende a significar o que é o amor, o que é ser homem, o que é ser isso e aquilo. Então no núcleo da família a gente aprende isso. Aí você sai com uma pessoa que vem de outra família, com outros valores e de repente se choca num nível de intimidade que é tipo um baita aprendizado, porque aí sim, seus demônios, seus medos, seus desejos pulam
pra fora e coisas que nem sabia que estavam lá. Aparece tudo na Você sua é frente. obrigado a lidar com aquilo, né? Esse é o lado bom. Agora, o lance do que tá no nosso inconsciente, que eu tava falando, por exemplo, eu perdi a virgindade no puteiro. Eu vim da geração onde o pai levava o filho no puteiro, entendeu? Isso tá no disco também. E com os amigos, tipo assim, tem que ir no puteiro. Então, eu cresci vendo Playboy, tinha Playboy, meu pai era separado da minha mãe, ele assinava Playboy, o banheiro lá tinha um monte. Então você vê, olha onde a mulher estava em qual lugar, pra mim, vendo aquilo, puteiro, na televisão dos anos 90 também. sabe como é que é, né? Banheira do Gugu e dali pra baixo, né? E também bombardeado, eu tava conversando com uma amiga, sendo bombardeado também com o padrão de beleza da loira. Eu cresci, tinha a Xuxa, a Eliana, a Angélica, depois a Feiticeira, a loira do Tchan, tipo assim, loira. Então vai criando um fetiche na nossa cabeça do moleque, sexualizando a mulher e um padrão de beleza certinho. Então... Não tem pra onde fugir, assim. Então a desconstrução vai bater lá na frente e depois você vai olhar pra trás e falar, nossa, eu penso assim por causa disso, eu fui bombardeado com aquilo, então... E até desconstruir um monte de coisa. Precisa primeiro reconhecer em que ponto da história aquilo entrou, né? Exato. E aí, por exemplo, eu percebo que muito do meu comportamento de relacionamento com mulher, eu tenho tesão quando eu vejo que ela tá no lugar da puta. Mas eu não sabia isso. Eu só fui descobrir isso indo na terapia. Então eu falei, que loucura, porque quando começa a virar a mulher na minha vida, tipo assim, minha namorada, eu perco o tesão. Aí, debatendo com o terapeuta, engraçado, depois que vira uma obrigação, que vira um namoro, ou que será que é daqui, ela quer casar, quando ela quer entrar num lugar mais íntimo, eu perco o tesão. E às vezes você até se perguntou na vida, tipo, por que eu perco interesse? Por quê? O que é isso? Aí, não sei, eu não consigo mais me relacionar, não consigo mais namorar, sigo solteiro. Quando entra num lugar de intimidade, eu perco o tesão. Aí, vamos lá atrás, então. Começa a hipnose, vamos ver onde entrou. Quando eu era moleque, isso, perdi a virgindade com puta, aí eu acostumado a fazer isso, aí em puteiro, aí... Então você formou a sua sexualidade nesses lugares. E você carrega isso. Tipo assim, por mais que eu passei por um monte de situação de desconstrução lá no meu subconsciente, sem eu saber, existe essa coisa me carregando para baixo, manipulando o meu desejo no feminino, você tá entendendo? Então a desconstrução ela é muito profunda, porque você tem que mergulhar fundo dentro de você e descobrir tudo isso. E é muita coisa, de todo sentido, de homofobia, de racismo, de machismo. Comparação, por exemplo, de se comparar com outras pessoas. Cara, a gente carrega traços da nossa criação profundos. E eu agradeço ao rap também por ter me ajudado a ter acesso a convivências, a pessoas, a ideias que me moldaram assim de uma maneira revolucionária. E aí quando eu vejo vários amigos que cresceram comigo, tendo a mesma criação que eu, ainda nessas ideias que eu também já tive, já fui, falo, caramba. Mas aí hoje você se afasta ou você compreende e convive junto? Não, eu me afastei. Mudou o núcleo social? Poxa, me afastei. Entendi. Porque virou outro rolê, tipo, o jeito que eles pensam, onde eles gostam de ir. Eles querem ir na balada chique, eu quero ir no samba lá, entendeu? Então, tipo... Família ali... então não... Galera... Certos tipos de comentários que a gente ouve também, tipo... Cara, interessante. Não quero estar perto disso. Quando você fez a música O Chamado, tem determinado momento que você cita a parte que pra mim é a parte que eu mais gosto, que é o determinado momento que você fala a respeito do Minotauro, né? Quando o Minotauro apareceu e tal. E eu acho essa história, desde criança, pra mim,
essa história, né, do Minotauro, Teseu e tudo mais. E é uma história que ela brilha muito, assim, meus olhos. Porque pra mim é uma metáfora Qual que é a história do Minotauro mesmo? Pô, você quer que eu conte? Não é do labirinto? Do MMA. Do labirinto. Do labirinto, exato. E assim, tem o fio, né? O fio de Ariadne. Pra não se perder. Pra não se perder. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você estava falando antes. Por quê? Porque você teve que encontrar onde foi que entrou, ou seja, a porta do labirinto, pra saber que o labirinto tem uma entrada e uma saída. Entendeu? Você tem que reconhecer a porta, seguir o fio até a saída, entendeu? Cortar a cabeça do Minotauro e voltar. Exato. Você tem que matar o monstro, Matar o monstro. entrar, matar o monstro e sair. Então, eu sinto que o processo da gente evoluir é isso, só que diversas vezes. Diversas E o labirinto, no meu ponto de vista, ele é o nosso inconsciente. Pode ser muito mais do que isso. Aham. Pode ser muito mais do que isso. Mas o processo de se vencer é isso, sabe? Encontrar as imperfeições dentro do labirinto, matar os monstros e sair. Com certeza. Caraca, Gui, você fez uma analogia boa. Uma baita hein? analogia. De nada. Não, Foi bom E demais, os mitos Felipe. gregos são, ao mesmo tempo que são assim uma aula, né, sobre a essência humana, São as primeiras histórias, né? também carregam Ícaro, né? Também. sabedorias assim humanas em metáforas, né, coisas que a gente não sabe explicar, criando essas mitologias, que foi a primeira forma de transmitir conhecimento. Mas ao mesmo tempo também tem vários mitos machistas, né? Tipo isso da eu não Pandora, da Medusa, que foi da Medusa. estuprada. Você fala isso quer no dizer, eu disco falo também, tá isso. lá. Então você vê que a educação, ela molda a nossa visão de mundo, né? Sim. É pela educação, seja o que a gente aprende através de mitos, através de filmes. Isso aí vai moldando também nossa maneira de enxergar e significar o mundo. Eu acho que a gente é inteligente, assim, pouco inteligente ainda no período que a gente está na escola. Por exemplo, essa história eu ouvi quando estava estudando a Grécia e eu tinha, sei lá, 10 anos, menos. Era pouco inteligente o suficiente para perceber o que isso queria me dizer. A profundidade, né? Ou, por exemplo, o Ícaro. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tá mostrando que a vida é feita de equilíbrio. Senão, se você for muito para cima ou muito para baixo, você vai morrer. Entendeu? Então, já é muito isso. Cara, e nos mitos gregos tem sempre um negócio também de... Quando você tenta enfrentar o Deus, você se ferra. Ou vem um castigo, tipo o mito de Sísifo, que ele tem que empurrar a pedra eternamente até lá e ela rola. Ou do Prometeu, que pegou fogo. Então é como se você tentar enfrentar esse divino, aí você é punido. Primeiro que naquela época, num mundo onde era mais difícil comer, onde era mais difícil um monte de coisa, essa ideia do castigo está presente. A religião judaica, que também influenciou a cristã, eles viviam num deserto árido, então é uma religião também que tem muito de castigo, de reprimir coisas, de culpa, sei lá, porque aquele ambiente moldou, né, esses mitos que eles escreveram. E ao mesmo tempo é uma aula de que tem coisas que a gente não pode controlar, né? Então o ser humano quer governar o acaso, mas de alguma maneira o acaso sempre vai te dar um drible. Um drible, né? Sempre, não tem como. Por isso que eu acho essas ideias de coach aí, eu acho bem... Não quero generalizar, mas coach não... É tipo um cara que tá tentando te vender uma fórmula de vida. É isso aí, não ouça o Douglas Viegas, tá? É isso que ele tá dizendo aqui. Brincando, Não, cara. o Ninja é um cara que manda papo reto. Pelo contrário, porque o Ninja, ele tá falando da vida dele. Eu conheci o Ninja, mano. O Ninja era louco, ele virava à noite usando droga, ele fala isso. E hoje ele é um cara super bem sucedido. Então ele tá dando... O papo que ele dá é sobre... Real.
E pra vários amigos meus seria ótimo escutar o Ninja, mano. Mano, escuta o que o cara tá falando, porque ele já viveu isso. Então ele tá nesse lugar de... Eu falei brincando, viu, mano? Eu amo o Ninja. O Ninja eu amo, ele, O Ninja ele eu tava amo. lá hoje. Eu quero tomar um suco com você, Ninja. Incrível, eu quero tomar um suco com você, irmão. Vem aqui, eu sei que você vai combinar com isso aqui. Eu sei que você vai. Convitão. Mas é a mesma coisa, por exemplo, sei lá, coach de casamento. Não sei se existe. Deve ter coach de relacionamento. Coach. Uhum. Aí a pessoa que está fazendo coach de casamento separou 3 vezes já, por exemplo. Ou nem casada nunca foi. Você está entendendo? Sim. O coach está numa ciência onde não tem o aprofundamento de um estudo. É tudo muito superficial, sabe? O psicólogo faz 5 anos de faculdade, de doutorado, e de repente o coach fez um retiro espiritual e voltou de lá dando aula, e tem coach com 20 anos dando coach de vida. Eu falei, como assim 20 anos? Se eu tiver que perguntar alguma coisa, perguntar para alguém mais velho. Sim. Que com 20 anos você pode, né? Então, eu penso... Se assim, colocar nesse lugar de me escute, que eu sei o caminho. Sim. Eu penso que assim, cara, tipo... Eu não jamais compraria o produto dessas pessoas. Sim. Mas... eu sinto que, assim, independente da idade da pessoa, independente de quem é a pessoa e em que condição ela tá, eu sinto que as palavras que a gente precisa ouvir, elas podem vir na hora certa através da boca de qualquer pessoa. Às vezes. Então, mas aí a religião também faz isso. É isso que eu tô falando. A religião também não é uma ciência, não é um estudo, mas a pessoa que está vulnerável vai na igreja e às vezes muda de vida. Pode acontecer com o coach também, sim, só que então bota o coach nesse lugar de... Então o coach não é uma ciência, o coach é um líder de uma seita ou de um pastor. Mas aí também cabe a pessoa que está do lado de cá examinar, o que não acontece muitas vezes. E normalmente, que você falou, as pessoas estão num lugar de fragilidade. Quando eu estava na depressão, eu aceitei o Espírito Santo, fui no terreiro de Umbanda, queria tomar o chá de ayahuasca. Fui no psiquiatra, tomo um remédio. Eu tava desesperado. Se alguém tinha uma fórmula para me tirar dali, eu quero, me ajuda. Então eles pegam as pessoas nessa fraqueza. Só que o que eu mais gostei foi o psicólogo, que o psicólogo falou, eu não tenho fórmula de nada, eu não vou te dar remédio, eu não vou te prometer nada que eu vou te tirar desse lugar. Pelo contrário, você vai ter que se tirar desse lugar. Só vou te ajudar a se conhecer e, a partir disso, você ter recurso, não para se curar das suas angústias, mas para aprender a viver com elas. E aí que tá. Você nunca vai achar o remédio. Aí esse remédio ele é uma fantasia, porque é como se você tomasse uma dose de energético, você vai, você recebe, você é bombardeado por afeto, sensação de pertencimento, e eles te vendem um propósito de algo maior, você sai de lá, me encontrei. Por um tempo, amanhã a vida, como os mitos gregos ensinam, a tragédia aparece, coisas que você não pode controlar, alguém da sua família fica doente, você faz tudo certo e fracassou no seu trabalho. Tipo, é o imponderável, a vida é assim, então não tem caminho. E o caminho não é o cara que vai apontar, é a gente que vai construir conforme caminha e também desconstruir, porque o existencialismo diz, né? Primeiro a gente existe, depois a gente cria a nossa essência, então é fluido, o que eu quero hoje e amanhã eu já não quero. Então, até na minha música, o chamado, não existe um chamado, né? É uma deliberação nossa de escolher o que a gente quer. Aquilo, para mim, foi o meu chamado. Mas amanhã pode não ser. Amanhã eu posso querer virar chefe de cozinha e largar. Mas aí você vai ter outro chamado. Não quer dizer que o primeiro não foi. Sim, só que é uma escolha sua, tá entendendo? Tem que ser uma escolha sua. Sim, você vai sentindo como que as coisas estão indo naquele caminho e chega em um determinado momento e você fala, eu preciso de outra direção, né? E só você pode saber a direção. Sim. Então, fórmulas que prometem a direção. Mano, eu fiz um samba ontem, eu não sei se eu vou lembrar a letra, mas eu falo isso. Eu posso tentar? Claro, você faz o que você quiser, irmão. Tô falando. Aqui é mais livre que o Serginho Gross. Quer dizer, olha só. Não. Pera aí, eu vou subir o tom. Vamos ver se eu lembro a letra, hein? Vamos lá. Vamos ver se eu lembro a letra. Que eu fiz ontem. Não existe estrada certa.
nem tampouco linha reta. Uma bússola ou seta que me aponte o caminhar. Quando penso que adivinho qual é o melhor caminho, eis que o mundo, esse moinho, vem pra nos contrariar. Tenho fé nos meus Exus, desconfio dos gurus que nos vendem uma fórmula, uma forma de viver. É o tal ser ou não ser, cada um com sua cruz. Quem sou eu pra te dizer qual caminho te conduz? Vai, que a vida é só sua e se vive uma vez. Vai, que essa vida não é duas, nem pode ser três. Vai, cada dia um talvez, entre tentar e fazer ou se arrepender daquilo que não fez. Vai, que essa vida é só sua e se vive uma vez. Vai, que essa vida não é duas, nem pode ser três. Vai, cada dia um talvez, só você vai saber o que deve fazer e quais são seus porquês. Não existe estrada certa. É que Olha só, que isso. É que eu compus ontem, eu errei a letra, fui embaraçando, mas deu pra entender a ideia, né? Não Porra, bem demais. Não existe estrada Não certa. existe estrada certa. Não existe, você escolhe. Então. Não existe estrada certa, nem tampouco linha reta. Uma bússola ou seta que me aponte o caminhar. Quando penso que adivinho qual é o melhor caminho, eis que o mundo, esse moinho, vem pra nos contrariar. Acredito em meus Exus, desconfio dos gurus que nos vendem uma fórmula, uma forma de viver. É o tal ser ou não ser, cada um com sua cruz. Quem sou eu pra te dizer qual caminho te conduz? Vai, que essa vida é só sua e se vive uma vez. Vai, que essa vida não é duas, nem pode ser três. Vai, responder o talvez, de tentar e fazer ou se arrepender daquilo que não fez. Vai, que essa vida é só sua e se vive uma vez. Vai, que essa vida não é duas, nem pode ser três. Vai, cada dia um talvez, só você vai saber o que deve fazer e quais são seus porquês. Não existe estrada certa. É isso, eu preciso lapidar ainda a melodia dela. Eu acho interessante, cara, porque, tipo assim, parando pra pensar, não existe estrada certa. Você tá dizendo que o seu certo não é o certo do outro e o do outro não é o seu certo. Não. É isso. É isso que você tá expressando. Não. Não é isso que eu disse. Não existe uma estrada certa geral. Geral, não existe caminho, não existe linha reta. Por exemplo, a ideia de que a história caminha linha reta a uma evolução. Certo. Já é uma ficção do ser humano, uma idealização nossa do mundo. De que existe um lugar a se chegar. Isso. Mas, por então, exemplo... às vezes, não existe nem caminho, entendeu? O caminhante não há caminho, se faz caminho ou caminhar. Uhum. Do poema, né, do Antônio Machado. Mas, por exemplo, aquilo que a gente já conversou, né, uma vez, que todas as pessoas buscam o bem, independente de onde buscam. É uma direção em comum. Mas o próprio bem é uma ficção também. Aí você está afirmando. Se você Eu sabe, acredito nisso, eu acredito nisso. O bem e o mal ficção. é uma ficção da moral humana. É uma construção da moral humana. Porque se a gente vê a natureza que existe na Terra, sei lá, a Terra daqui a 4,8 bilhões de anos, ok, a natureza daqui a vida, sei lá, seus 3 bilhões, não sei, 2 bilhões de anos. Chama o Sacani. Vê aí o Sacani. Como que é a convivência dos animais?
predar ou ser predado, é sobreviver. Sim. Então não existe um bem e o mal. Pelo contrário, o leão vai lá, derruba outro leão, mata os filhotinhos dele. E aí depois Mas o leão o que vai ele lá, tá buscando? tem que matar. Mas na nossa cabeça, a gente está humanizando o leão. Quando a gente pensa, o leão está buscando Sim, mas quando fazer ele tem o um bem. propósito e ele atinge o propósito, Mas ele o se sente propósito- bem ou mal? Mas o propósito é a sobrevivência. É isso que eu estou falando, não é nem o bem o mal. E a nossa moral foi construída a partir disso. Porque o ser humano é um animal que não tem garra, não tem pena, não tem nada. Então a nossa sobrevivência dependeu da interação social, do amor, outra construção humana. A gente é um animal que ama. E a gente precisava do outro. Então a nossa sobrevivência dependeu desse sentimento. Que hoje a gente relaciona com Deus. Olha que poderoso. A gente fala de Deus, a gente fala que Deus é amor. Por quê? Porque a gente é o animal que mais tem essa interação social com profundidade. A gente ri, a gente se envergonha. Quando vê o que constrangiu o outro, olha como o outro é importante, nossa face cora, a gente chora. Então são coisas que a gente criou a linguagem, a gente se comunica. Cara, uma linguagem com, sei lá, mais de 10 mil e tantas palavras e a gente aprende com 3 anos a falar. Então, assim, olha a complexidade que a gente chegou para evoluir a nossa espécie. E todos esses valores que fizeram a gente evoluir como espécie, a gente protege. Não só isso, mas os valores que fizeram a gente a conviver coletivamente. Então a gente falou, pô, temos que botar valores para conseguir conviver com os... não pode matar o outro. Começou, ó. Não pode roubar. Não pode roubar. E aí o bem e o mal estavam nisso. É uma construção humana a partir de códigos de conduta De ética. da cooperação coletiva. Então, quem fundou o que é bem e o mal e essa ideia de amor ou de justiça é humano, direitos humanos. Uma ficção nossa. Você acha que na natureza existia direitos humanos? Viu o tigre, o dente de sabre, flau, acabou com você, já era. Foi bem, foi mal? Para ele foi bem, para a gente foi mal. Ou a gente aprendeu a superar essas coisas a partir... Sim, mas o amor também tá na natureza, né? Mas não o amor igual o nosso, porque a gente Somos outro tipo de bicho. Somos outros tipos. Eu acho que o amor tá lá, quando a gente vê, sei lá, o macaco com um filhotinho. O macaco é um mamífero e é um primata, então, assim, ele tem muita proximidade, até de DNA com a gente. Então, tem sentimentos próximos do nosso, na evolução da espécie. Só que isso acontece para ele sobreviver, porque o bebê precisa da mãe para sobreviver, porque ele precisa do peito, ele precisa mamar. E os mamíferos, mas existem outros que não são mamíferos, você vê demonstrações de amor. E a mãe precisa do bebê, porque o bebê cresça, para que o bando tenha mais gente, reproduza, para a sobrevivência da espécie. Então, esses sentimentos e tudo isso é construído a partir de um processo coletivo de sobrevivência dos animais. Então, quando a gente olha um porco e uma porca, sei lá, e fala, olha, eles estão se amando, na verdade, a gente tentando humanizar o mundo. Porque a gente não sabe como eles se amam, qual é a relação. Na verdade, tipo, não existe a palavra amor para eles. É simplesmente o instinto deles, dos animais que agem. Então, existe amor na vida animal? Existe amor pra gente. Porque a gente inventou o que é o amor na nossa cabeça, então a gente codificou aquele valor, que é um valor natural de um ser vivo, você está entendendo? E classificou e colocou uma palavra, e essa palavra tem um valor muito poderoso para a gente, amor, que é Deus, Deus é amor. Ou Deus é o bom, como se Deus estivesse lá em cima fazendo o bem para a gente. Na verdade, a gente criou um mundo que a partir dos nossos valores, que satisfizesse aquilo que a gente deseja que fosse, aquilo que a gente desejaria ser. A gente tem a necessidade de ser amado. A gente se sente vazio, porque a gente vai morrer. Então a gente criou um Deus que é um grande pai. Eu não acho que eu criei Deus, não. Não, a gente, o ser humano, né? A gente, por exemplo. Então, até os deuses gregos, né, que eram humanos, antropomórficos, né, que tipo...
são deuses com formas humanas. E a gente está constantemente tentando corrigir a realidade com as nossas formas humanas, com nossos sentimentos humanos. Então, quando a gente vê um filme da Disney, e aí eu vi lá o Elementos, é o foguinho, a água, e aí o foguinho e a água se relacionam, e a gente chora, as crianças batem palma, porque a gente humanizou a água e o fogo. A água ficava chorando, aí eles riem, aí eles sentem amor um pelo outro, aí a gente se identifica. Mas é a gente colocando o que a gente sente no mundo. Então o amor existe, mas é uma construção humana, entendeu? Para a natureza não existe bem ou mal nem nada. A moral humana que... Mas você não compreende que nós somos a natureza? Nós somos um pedacinho ínfimo da natureza. Mas somos parte, correto? Somos parte, mas a gente chegou a Terra, 4,8 bilhões de anos, 95% das espécies ou mais que passaram pela Terra já foram extintas. Então, que Deus é esse que extinguiu todas as espécies? A natureza é uma força que cria e destrói, e ela é aleatória, ela não tem uma moral. A natureza não tem a moral. Ei, eu estou protegendo você, eu quero que você... Então, essa moral é o humano que idealizou o mundo desse jeito. Sim, eu acho que moral não é a palavra certa, mas o controle, né, de, sei lá, quanto de população humana vai ter na Terra, que catástrofes naturais vão acontecer quando e como. Esse é um controle que o universo tem e a gente não. Entendeu? Aí os mitos gregos ensinam. A vida é um moinho, né? A vida é um moinho, tá nisso, né? Lá vem a vida de novo moer a nossa idealização que a gente fez dela. Exato. E aí, por exemplo, olha só, olha que doido. Quando eu acordei hoje, eu não sabia se ia dar certo de você estar aqui com a gente hoje. Eu confesso que, assim, eu procurei não criar expectativas, porque, imagina, se você tava lá na Copa Desimpedidos, na Supercopa Desimpedidos, se você, sei lá, se machucasse, eu ia ficar sem minha gravação. Aí eu vou pra casa, por exemplo. Exato. E aí? E aí, tipo assim, eu imaginei, será que vai acontecer, será que não vai? Mas eu não tenho controle. Entendeu? Eu fiz a minha parte, vim aqui, ergui todas as coisas com eles, né? Deixei o programa pronto para ser executado. Mas o que eu não controlo, né? A natureza das coisas, é isso aí. É isso aí que a gente está falando, adversidades da vida que acontecem. A gente não controla muita coisa. Primeiro, a gente não controla a natureza, a gente não controla o acaso. A gente não controla como o outro se sente. Por isso que num relacionamento é tão difícil. Eu posso fazer algo e tá achando que é bem, e aquela pessoa se sentir totalmente desconfortável que eu fizer. Ou eu posso amar muito aquela pessoa e do nada ela vai amar um outro cara e me largar amanhã e eu vou ficar chorando. Que ela sabe as prioridades dela. Né? E eu sequer controlo o que eu sinto. Porque eu tô há 5 anos solteiro e não consigo me relacionar porque eu tô descobrindo que o meu inconsciente age de um monte de maneira que tá me auto-sabotando. Exato. Então eu não consigo controlar o que eu sinto. Eu posso refletir sobre o que eu sinto e por a gente ser um animal racional, tentar superar, elaborar aquilo dentro de mim para que aquilo não me derrube. Mas eu sempre sinto aquilo quando acontece. Tipo assim, é algo que eu tô fazendo terapia há tantos anos, toda vez que isso acontece eu sinto assim. Então alguém que viveu um grande trauma vai conviver aquilo pro resto da vida. Uma mãe que perdeu um filho, ela sempre vai sentir aquela tristeza, uma coisa que fica. Então a gente não controla um monte de coisa. E a gente quer sempre estar no controle. Né? Tem uma frase do Epiteto, é do estoico lá que eu estava lendo. Ele fala assim, eu vou falar, não é a frase exatamente, mas ele fala assim, eu não fico esperando o banquete farto chegar. Eu me delicio com o que a vida me dá. E que aquele seja o meu banquete farto. É o presente, né? Que ele está falando. E assim, eu já não sou um servo de Deus, mas eu governo com Ele. Ou seja, a sabedoria. Eu não fico tentando chegar no banquete farto, porque existe o acaso. Mas por que chegar no banquete farto é ser servo? Eu não entendi isso.
Não, é porque assim... Porque servo é servir, né? Então servir é ser utilizado pela vida para chegar nos lugares que tem que estar. Eu não fico esperando o banquete farto chegar. Na verdade, seria... Deus vai me abençoar se eu fizer isso, aquilo. Seguir uma cartilha, coisa do tipo? Se eu fizer isso, aquilo, trabalhar lá, o universo vai devolver. Eu vou ser abençoado. E a gente, às vezes, idealiza um caminho, um ponto de chegada, uma coisa que a gente quer. Que pode não ser exatamente como a gente pensou. Pô, eu queria eu queria ir no Desimpedido, por exemplo, na Supercopa e ser campeão. E não consegui, vou ficar frustrado. Porque esse era o banquete farto que eu queria. Não. Eu fui lá, por exemplo, não fui campeão, mas o banquete que me serviram, olha quantos amigos eu tinha ali rodeado. Então, tipo... Você extraiu o suco da fruta, irmão. Diante do que a vida te propõe, diante da outra metade da vida que eu não posso controlar, eu tento jogar com ela. Então, ali eu também tenho controle. Você tá entendendo? É o clássico One Piece são os amigos que a gente faz no caminho, entendeu? Tá aí, ó. E eu gosto muito da frase de estamos fazendo... Como é que é? Estou fazendo o melhor. Não é tipo assim, tô buscando isso, tô buscando aquilo. Eu estou fazendo o meu melhor para isso que eu quero. Não sei se vou conseguir, mas estou tentando. Né? Sim, é um eterno equilíbrio entre os acasos e as nossas escolhas. Sim. E pode ser que dê errado. Mas pode ser que dê certo, igual o suco. Gente, deu certo. Eu acho que assim, vamos finalizar o programa de podcast por aqui. Mas agora, quinta-feira, volta aí com a gente para assistir o programa de quadros que a gente vai fazer agora. Né? Então vamos lá. Vamos dar uma respirada funda e vamos voltar. Todo mundo junto. Só não tão funda, porque senão acaba o oxigênio do estúdio com o padre. Vocês têm certeza? Não. Que é isso, cara? Você deixa que faz piada com o nariz, é isso mesmo? Ele que faz, pô. Eu não tô conseguindo. Abre a porta mesmo. Vou ficar que nem um ninja, assim. Então né? é isso. A gente vai dar uma respirada funda. Você vai inspirar com a gente e a gente vai voltar no programa de quadros expirando. Vamos lá. Todo mundo junto. Chama expirando o programa? Não. A gente vai inspirar e vai expirar depois do programa. Vamos lá. Juntos? 3, 2, 1...